Olá, renda fixa ou renda variável? Essa é, sem dúvida, uma das decisões mais importantes para quem quer construir um patrimônio sólido. A ideia aqui é justamente desmistificar esses dois universos, para ajudar a tomar decisões mais conscientes e, bem, mais alinhadas com cada objetivo. Essa é talvez a pergunta de US$ 1 milhão, né? Onde eu coloco meu dinheiro? E olha, não existe uma resposta única, uma fórmula mágica, mas o objetivo aqui é que, no final, os critérios para encontrar a melhor resposta para cada caso fiquem muito mais claros. A gente vai fundo no porquê e no como usar cada tipo de ativo para fazer o dinheiro trabalhar de verdade. Bom, para começar, o ponto fundamental é entender a natureza da relação que se cria com cada tipo de investimento. A diferença, a mais importante de todas, não está só nos números, sabe? Está no papel que o investidor assume em cada um. E aqui está a grande sacada. Pensa assim, na renda fixa, o investidor é como um banco. Ele empresta dinheiro para uma instituição, seja o governo ou uma empresa, e recebe juros por isso. É uma relação de credor. Agora, na renda variável, a história é outra. O investidor se torna sócio, compra um pedacinho de um negócio e, como todo sócio, participa dos lucros e também dos prejuízos. Se a gente tivesse que escolher uma palavra para a renda fixa, seria previsibilidade. É isso. Desde o momento em que se investe, já se tem uma ideia clara de como o rendimento vai ser calculado. Isso traz uma segurança, uma clareza muito grande. Por isso que ela é perfeita para quem busca estabilidade, preservar o capital. Aí entram os famosos Tesouro Direto, CDDs, LCIs e por aí vai. Já do outro lado do campo, a palavra para renda variável é potencial. Aqui o jogo é diferente, não tem garantia nenhuma. O retorno vai flutuar junto com o desempenho das empresas, com o humor do mercado, com tudo. O potencial de ganho, é muito maior, mas claro, o risco vem junto nesse pacote. É o mundo das ações, dos fundos imobiliários, dos ETFs. E essa diferença toda nos leva direto para uma das regras de ouro dos investimentos, talvez a mais importante de todas, a relação entre risco e retorno. Não dá para fugir disso. Uma maneira bem legal de enxergar isso é a seguinte: a renda fixa é o porto seguro da carteira de investimentos. É a âncora que traz estabilidade, que segura a barra nos momentos de tempestade. Já a renda variável, essa é o motor, é o que vai dar potência, o que vai realmente impulsionar o crescimento do patrimônio no longo prazo. Veja bem, os dois são essenciais, mas cada um com a sua função. Olha só essa tabela, ela resume tudo de forma muito clara. Vamos passar por ela rapidinho. Do lado da renda fixa, a natureza é de empréstimo, de ser um credor, certo? Isso leva a uma previsibilidade alta, o retorno é mais limitado, mais conhecido, e o risco principal, muita gente não pensa nisso, mas é a inflação comendo o poder de compra. A função dela na carteira, então, é estabilidade e segurança, ideal para objetivos de curto e médio prazo. Agora vamos para a renda variável. A natureza é de sócio, previsibilidade baixíssima. O risco principal é a volatilidade do mercado, as altas e baixas, mas em compensação o potencial de retorno é teoricamente ilimitado. É por isso que a função dela é crescimento, acumulação de patrimônio, pensando sempre no longo prazo. Fica claro, né? Uma para segurança, outra para crescimento. Então a gente chega à conclusão de que a pergunta certa não é renda fixa ou renda variável. A pergunta de verdade é quanto de cada uma. E a resposta para isso tem um nome: diversificação. E essa frase aqui, ela resume a estratégia perfeitamente. O investidor inteligente não escolhe um lado, ele decide a proporção de cada um na carteira. É isso, a sofisticação não é tentar acertar o vencedor, mas sim construir um time equilibrado, onde a renda fixa joga na defesa, protegendo, e a renda variável joga no ataque, buscando o crescimento. Mas claro, não tem receita de bolo. A proporção ideal é algo totalmente pessoal. Ela vai depender de três coisas, basicamente. Primeiro, a tolerância ao risco, ou seja, o quanto a pessoa fica confortável com as subidas e descidas do mercado. Segundo, os objetivos financeiros, o que se quer alcançar com aquele dinheiro. E terceiro, e talvez o mais importante, o prazo, o tempo que se tem para chegar lá. Ok, então vamos para a parte prática. Como definir essa estratégia? O primeiro passo, o ponto de partida de tudo, é entender qual é o próprio perfil de investidor. Sem isso, fica impossível montar um plano que dê para seguir com disciplina. Vamos começar com um perfil conservador. O lema aqui é segurança em primeiro lugar. O investidor conservador é aquele que prioriza, acima de tudo, não perder dinheiro. A ideia de ver o patrimônio caindo, mesmo que só por um tempo, causa um desconforto enorme. É o perfil de quem busca a preservação do capital.
Pense em alguém que está juntando para dar entrada no imóvel daqui a um ano, ou alguém que já está perto de se aposentar. Não dá para correr risco, né? E, naturalmente, a carteira de investimentos tem que refletir essa mentalidade. Uma alocação sugerida para esse perfil seria algo como 80% em renda fixa, que é a base sólida, o porto seguro, e só uns 20% em renda variável. Essa parte menor serve só para tentar buscar um pouquinho mais de retorno, mas sem nunca colocar em risco a estabilidade do conjunto. Agora, o perfil moderado. Aqui a gente encontra o equilíbrio entre risco e retorno. O investidor moderado já topa correr um pouco mais de risco em troca de um potencial de ganho maior. Ele entende que a volatilidade, as quedas de curto prazo fazem parte do jogo, principalmente quando se pensa a longo prazo. É alguém que busca um balanço entre crescer o patrimônio e manter a segurança. Pensa em objetivos de médio prazo, como planejar uma grande viagem ou trocar de carro daqui a uns anos. E a carteira aqui reflete exatamente essa busca pelo equilíbrio. Uma alocação sugerida seria algo em torno de 50% em renda fixa e 50% em renda variável. É um portfólio bem dividido, onde tanto a âncora da segurança quanto o motor do crescimento tem um peso parecido. E, por último, o perfil arrojado, também conhecido como agressivo. O foco aqui é um só: crescimento de longo prazo. O investidor arrojado tem uma tolerância ao risco bem alta. E o mais importante, tem tempo a seu favor. Ele sabe que o mercado vai oscilar e não se abala com isso, porque o objetivo é maximizar os retornos lá na frente. É o perfil típico de quem está acumulando patrimônio para a independência financeira, para uma aposentadoria que ainda está longe. Tem décadas pela frente para recuperar qualquer solavanco do mercado. Naturalmente, a carteira é montada para isso. A gente vê uma inversão aqui. A maior parte, algo como 75%, fica em renda variável, que é onde está o grande potencial de crescimento. A renda fixa não some, claro, mas ela fica com uns 25% com um papel mais tático, sabe? Vira uma reserva de oportunidade para aproveitar quedas do mercado ou para algum objetivo mais curto. Para a gente ir finalizando, vamos falar de 3 erros muito, mas muito comuns que precisam ser evitados. Primeiro, ter mentalidade de renda fixa na hora de investir na variável. Ou seja, comprar uma ação e esperar que ela renda todo mês sem sustos como um CDB. Não funciona assim. Segundo erro, o contrário. Ignorar a renda fixa só porque ela parece sem graça. Ela é a base, a estabilidade da carteira. E terceiro erro que é fatal: montar a carteira e esquecer dela. É fundamental rebalancear de tempos em tempos para garantir que a alocação continue alinhada com os objetivos e com o perfil de risco. No fim das contas, a grande sabedoria não está em tentar adivinhar para onde o mercado vai. Ninguém tem bola de cristal. O sucesso de verdade vem de outro lugar, de construir uma estratégia diversificada, inteligente e ter a disciplina para se manter nela, nos bons e nos maus momentos. E para fechar, fica uma pergunta para reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, qual parece ser o maior desafio na hora de montar a própria estratégia? Será que é se conhecer e identificar o perfil de risco? Ou talvez a disciplina para seguir o plano sem desviar no primeiro susto? Ou quem sabe a parte de escolher os ativos certos? Pensar nesse com calma, bom, esse é o próximo passo na jornada.